Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez, estamos aqui através desse vídeo transmitindo a vocês uma mensagem que seja da parte do nosso Deus. Nesse tempo onde nós estamos distantes fisicamente, mas podemos nos encontrar através da internet, através dos vídeos. É o que muitas igrejas, muitos pastores têm feito nesse tempo de isolamento social. O que é fato é que a palavra de Deus, ela deve ser ministrada aos nossos corações, ela deve ser propagada e precisamos realmente nos alimentar, precisamos nos fortalecer, permanecer juntos, orando com a nossa família, meditando na palavra de Deus, que isso realmente é importante nesse tempo, é essencial para que nós não nos sintamos fracos, né? Então eu gostaria de nesse instante estar orando com você e logo após essa oração transmitir a você uma mensagem de Deus ao seu coração, que de maneira que você possa realmente ser fortalecido, seja instruído na palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando, vamos estar colocando diante do Senhor nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós queremos aproveitar esta oportunidade onde nós estamos aqui falando da Tua Palavra, transmitindo essa mensagem, ó Deus. Pedimos que o Senhor, meu Pai, por Tua misericórdia, esteja sustentando o Teu povo nesse tempo de incertezas, de dificuldades e lutas. Ó Pai, que o nosso coração possa encontrar a verdadeira paz e a tranquilidade no Senhor, meu Deus. Nós adoramos e exaltamos o Teu santo nome e demonstramos aqui, expressamos através desta oração, ó Pai, a nossa confiança, nossa esperança que está em Ti, ó Pai. Suas mãos permaneçam estendidas sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, aonde quer que ela estiver espalhada por toda a terra, Senhor, que o Senhor Deus derrame a Tua graça sobre ela. Proteja o Teu povo, guarda, Senhor Deus, de maneira que nós possamos, ó Deus, experimentar a verdadeira paz em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos estar nesse momento meditando em um salmo, o salmo de número 124. Este salmo ele traz particularmente uma mensagem muito confortadora ao meu coração e eu gostaria de também estar compartilhando com você neste momento. Salmo 124, a partir do verso 1 até o verso 8, todo este salmo nós vamos estar lendo, diz assim: Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo de número 124, ele faz parte de um grupo de salmos bastante conhecidos, que é os salmos de romagem, ou salmos de subida, ou salmos de peregrinação. São 15 salmos, vão do salmo 120 até o salmo 134. E esses salmos, eles foram compostos com o propósito de acompanhar aqueles que realizavam diversas jornadas ao longo do ano. Na verdade, são 3 jornadas que os judeus faziam até Jerusalém por ocasião de festas. Havia a festa das tendas, a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa. Durante essas 3 ocasiões, o povo judeus de várias nações, de várias partes do mundo, peregrinavam até Jerusalém. E esses salmos eram salmos que eram cantados por esses judeus ao longo da jornada.
Esses salmos trazem mensagens que exaltam e glorificam o Senhor, que expressam a confiança e a esperança que devem estar depositadas em Deus. E o povo judeu naquela época, ao realizar essas peregrinações, cantavam esses salmos. Jerusalém ficava geograficamente num ponto mais alto nas montanhas, e por essa razão é chamado de salmos de peregrinação, ou salmos de subida, ou de degraus, né? E esses salmos o povo judeu louvava ao Senhor enquanto realizava sua jornada através desses salmos. Desses 15 salmos de subida ou de degraus, 4 são atribuídos à autoria de Davi, e foram compostos justamente para essa finalidade, para o povo judeu durante essas peregrinações. O Salmo 124, ele traz uma mensagem especial ao nosso coração. Ele fala do livramento de Deus e fala a respeito da confiança que o povo deve depositar no Senhor. Nós aprendemos a reconhecer com a mensagem deste Salmo 124 que não existe outra saída ou não existe outro alguém que possa dar livramento e salvar-nos diante dos desafios e dos perigos que enfrentamos na nossa jornada, uma vez que todos nós estamos também numa grande peregrinação, numa grande jornada até a Jerusalém Celestial. Não existe outro alguém que possa dar a nós salvação e livramento a não ser o Deus, o nosso Deus. Os versos 1 a 5 trazem para nós um contexto, um fato histórico que não fica claro para nós em que momento da história ou da vida de Davi como rei, como líder de um exército poderoso, ele havia passado. Mas ele mostra algo importante que precisa ser destacado aqui nessa mensagem. Veja só o que diz: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto e as torrentes teriam passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Nós aqui não temos informações a respeito de que momento da história Davi teria vivenciado essa experiência, mas nós podemos aqui ter uma compreensão clara de que mesmo Davi, sendo um rei vitorioso em muitas batalhas, sendo um rei que liderou um exército muito forte e que havia enfrentado diversos inimigos poderosos, houve um determinado momento em que Davi ele foi confrontado diante de um desafio que era maior do que ele. Houve uma circunstância na vida de Davi como rei, como líder de um exército vitorioso, em que o inimigo que se apresentou diante dele era mais forte. Tão mais forte que não somente a sua vida, como a vida de todo o seu exército, corria um sério risco. E nessa circunstância, ele declara que se não fosse o Senhor Deus, eles teriam morrido. Veja só isso. Não importa quantas experiências de vitória e quantas experiências maravilhosas você tenha tido ao longo da sua vida, haverá momentos em que você vai perceber que você é pequeno. A sua fragilidade em algum momento será exposta. Sua completa impotência diante de determinadas circunstâncias ficará bastante evidente. E nesses momentos não podemos nos esquecer que nós temos um Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus que zela por nós, somos o povo dele, pertencemos a ele, estamos seguros nas mãos dele. E são nesses momentos em que ele manifesta o seu poder e a sua glória para que ele seja exaltado e não o homem. Nós percebemos nitidamente aqui como é a vida do homem. A vida do homem em determinadas situações é como um vapor, uma fumaça que logo se esvanece.
Às vezes, em um determinado momento da nossa vida, nós estamos aqui plenos, cheios de saúde, cheios de vigor, cheios de planos e sonhos, e em um determinado momento podemos estar acamados, podemos estar enfermos, moribundos, vivendo uma situação terrível onde não há, humanamente falando, o que se fazer. E são para esses momentos que Deus tem reservado a nós a plena revelação de quem Ele é, a grandeza do seu poder, da sua majestade, para que haja uma percepção clara de como nós somos frágeis e pequenos diante de determinadas situações da vida. São nesses momentos que os nossos olhos se voltam para os céus e nós aprendemos a reconhecer que se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Como Davi reconhece nesse salmo, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Israel que o diga. Israel é uma nação que em muitos momentos da sua história pôde perceber a presença de Deus, e não qualquer tipo de Deus, mas de um Deus que sempre trouxe livramentos sobre ela como nação. Desde a sua saída do Egito, da escravidão, em muitos momentos passando pela história dos juízes, dos profetas, nações inimigas mais poderosas, passando pelo cativeiro, muitas circunstâncias. Deus se colocou diante desta nação, apresentando o seu poder, sua grandeza, sua glória, em momentos em que a nação de Israel estava com sua fragilidade, sua impotência totalmente exposta. Assim acontece nesse salmo, e esse salmo nos convida a louvar a esse Deus, a exaltar a esse Deus e adorá-lo, porque Ele é um Deus fiel, é um Deus que cuida do seu povo. Mesmo nós sendo seres tão pequenos, tão frágeis, nós somos convidados a perceber que esse Deus Ele nos ama a tal ponto de poder dar a nós o seu livramento. Veja que o Salmo 124, no versos 6 e 7 nos diz: bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. A tradução NVI fala que escapamos da armadilha daqueles que caçam passarinhos. A armadilha se quebrou e nós escapamos. Perceba que um passarinho que está preso dentro de uma armadilha, ele não consegue realizar nada. Ele não consegue fazer nada. E quando o texto diz que a armadilha ela se rompe, ela se quebra, não é por força do passarinho que está preso dentro dela, mas de alguém que está do lado de fora e que traz a esse passarinho o livramento. É assim que ele consegue escapar nessa situação de perigo. Nós percebemos nesse texto aqui que esse Deus é um Deus digno de ser louvado, um Deus digno de ser adorado, que em meio a circunstâncias terríveis que nós estejamos vivenciando, em meio a situações onde a nossa fragilidade humana ela é evidenciada e fica exposta, nós podemos confiar, podemos descansar, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Ele tem nos dado livramento, Ele tem estendido as suas mãos para nos conduzir por um caminho seguro. Não há motivos para desespero, não há razões para preocupações e ansiedades, porque Deus Ele está entronizado. Deus Ele reina e Ele governa sobre tudo e sobre todos. E quando Ele permite que certas situações terríveis aconteçam, é com um propósito bem claro, de manifestar a sua glória, seu poder e sua majestade, para que todo eu, todo orgulho, toda arrogância, toda altivez, ela possa ser derrubada e que nós possamos compreender e reconhecer de fato que não há outro Deus senão o nosso Deus. Ele é o nosso socorro, como diz o versículo 8. Veja só, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Talvez muitas pessoas possam encontrar, através da sua própria experiência humana,
situações onde ela possa simplesmente acreditar que é capaz de encontrar a solução, a saída. Muitas pessoas confiam em outras pessoas que possam trazer a solução dos seus problemas. Outras pessoas podem confiar em deuses, em ídolos, mas nós que cremos, nós que conhecemos esse Deus, o Deus da Bíblia, um Deus que vive e reina para todo sempre, Ele é o nosso socorro. Como diz o salmista, muitos fazem menção de carros e cavalos, mas nós fazemos menção do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Esse Deus é o Deus que governa, é o Deus que em meio ao caos, em meio às tragédias, Ele demonstra que está no controle de tudo. Ele dá o seu livramento, Ele manifesta seu poder, sua majestade, para que diante dele todo olho veja, todos percebam que Ele é Deus e é digno de ser louvado e adorado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, possa confortar o seu coração, assim como eu fui confortado por esse salmo que traz uma mensagem tão profunda nesses dias que nós temos vivido. Salmos de romagem, salmos de peregrinação, são salmos que exaltam a glória de Deus, que expressam o descanso e a confiança que devem ser depositadas no próprio Senhor, nosso Deus. Que Ele seja dia após dia louvado, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, terríveis, de incertezas, nós jamais possamos deixar de reconhecer que Ele é Deus e louvar o nome dEle, porque Ele é digno de ser louvado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça o seu coração.